O que nenhum deputado em Brasília percebe é que as empresas mudaram porque precisaram e não porque foram obrigadas. Vamos conhecer aqui o mecanismo de autorregulação do mercado, que faz os empregadores e empregados encontrarem a melhor solução. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Macetei a Vizinha Feia do Peter Parker, escrito por Jason Schmutz, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Supermercados brasileiros estão passando por uma crise silenciosa, mas de grandes proporções. A escala 6x1, aquela em que o funcionário trabalha 6 dias seguidos e tem direito a apenas um dia de descanso, está no centro dessa transformação. A mudança, que surgiu primeiro em redes do interior paulista, como o Grupo Savinhago, não veio de Brasília, não partiu de nenhuma canetada estatal, nem foi fruto de pressão sindical. Ela nasceu da necessidade prática de sobrevivência empresarial diante de um fenômeno inédito no varejo, a escassez de mão de obra. Supermercados, atacadistas e outros estabelecimentos do varejo começaram a perceber que o velho modelo de 6 dias úteis por semana já não atraía funcionários. No Espírito Santo, por exemplo, a falta de trabalhadores levou mercados e lojas de materiais de construção a deixarem de abrir aos domingos, numa tentativa desesperada de manter equipes completas. O cansaço, a baixa atratividade das rotinas e o esgotamento constante tornaram-se fatores centrais na equação do emprego moderno. Diante disso, as redes varejistas começaram a experimentar uma escala que muitos já consideravam superada nesse setor, a escala 5x2. O expediente ficou um pouco mais longo nos dias úteis, mas o descanso dobrado foi suficiente para melhorar o ânimo, reduzir a rotatividade e aumentar a fidelização dos funcionários. O resultado foi tão promissor que a experiência paulistana rapidamente chamou a atenção nacional. O que mais chama atenção nesse processo é que ele não nasceu de um decreto, de um projeto de lei ou de um apelo parlamentar. Nasceu do mercado, da escassez, da necessidade e da lógica simples de que se as pessoas não querem trabalhar sob certas condições, é o empregador quem precisa se adaptar. Tudo isso nos leva a questionar se o próprio mercado é capaz de corrigir e ajustar práticas de trabalho para atrair candidatos, qual o sentido do Estado tentar legislar sobre algo que já está mudando espontaneamente. Diante do fenômeno de rejeição à escala 6x1, Brasília tentou transformar o debate em política pública. No Congresso Nacional, duas propostas distintas disputam espaço, uma mais radical e uma mais conciliadora. Ambas têm a comum ambição de reformar a jornada de trabalho, mas divergem profundamente na intensidade e no ritmo dessa mudança. A primeira é capitaneada pela deputada Érica Hilton do PSOL. Sua proposta de emenda à Constituição propõe alterar o artigo 7º da Constituição Federal, limitando a carga horária semanal a 36 horas, distribuídas em 4 dias de trabalho. O modelo permitiria compensações por meio de acordos coletivos, mas a essência é simples: menos dias úteis, mais tempo livre. A ideia é sedutora no discurso, especialmente em um país exausto por jornadas longas e deslocamentos intermináveis. Hilton argumenta que a medida traria benefícios à saúde mental, à produtividade e até à economia, já que trabalhadores descansados tendem a consumir mais e faltar menos. O problema é que a proposta é ambiciosa demais para a realidade econômica brasileira. Reduzir abruptamente a carga semanal em quase 20%, sem diminuir salários, soa ótimo na teoria, mas na prática empurra os custos para quem já opera no limite: micro e pequenas empresas que representam a maioria dos empregadores do país. O texto da deputada tem apelo popular, viralizou nas redes e conquistou adeptos de movimentos como o VAT, Vida Além do Trabalho, mas seu grau de viabilidade legislativa é baixo. Do outro lado do espectro surge o relatório do deputado Luiz Gastão, do PSD, relator da subcomissão especial da escala 6x1. Ele propõe uma abordagem mais gradual e, portanto, mais realista. Seu plano é reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais ao longo de 3 anos, sem corte salarial. A transição ocorreria de forma escalonada: 42 horas no primeiro ano, 41 no segundo e 40 no terceiro. Paralelamente, o projeto impõe limitações ao trabalho nos fins de semana e sugere a criação de incentivos fiscais para empresas cujo custo com pessoal ultrapasse 30% do faturamento. A proposta não desmonta o modelo atual, mas tenta oferecer uma ponte entre o idealismo social e a realidade contábil. Por isso mesmo, tem maiores chances de prosperar politicamente. Ainda assim, ambas partem da premissa de que o Estado deve determinar o ritmo e a estrutura da organização do trabalho, como se a heterogeneidade do mercado brasileiro coubesse em um único molde. Leis trabalhistas rígidas tendem a ignorar a diversidade dos setores produtivos. O que é viável para um banco em São Paulo pode ser insustentável para uma padaria no interior do Piauí. Quando políticos impõem regras universais, esquecem que o Brasil é um mosaico de realidades e que o trabalho é uma relação dinâmica, sujeita a acordos, sazonalidades e preferências individuais. Intervenções desse tipo, mesmo as mais bem intencionadas, podem gerar efeitos colaterais graves: aumento da informalidade, desemprego marginal, terceirizações forçadas e retração nos investimentos. Em última instância, mesmo a proposta moderada de Gastão ainda é uma tentativa de legislar sobre algo que o próprio mercado já está ajustando naturalmente. A chave não está em ditar a jornada por decreto, mas em entender por que as pessoas estão rejeitando o modelo antigo e o que isso revela sobre a nova lógica de trabalho.
Todo esse debate sobre jornada de trabalho e qualidade de vida não surgiu da boca de um político bonzinho e preocupado com o bem-estar dos trabalhadores, mas na mentalidade das novas gerações. A geração Z, nascida entre 1997 e 2012, chegou ao mercado de trabalho com um manual de valores completamente diferente das gerações anteriores. Seus membros mais velhos já ocupam cargos de liderança e influência. Só nos Estados Unidos, essa geração superou os baby boomers em participação na força de trabalho, representando 18% dos trabalhadores em 2024, enquanto os boomers ficaram em 15%. Mas a revolução que eles promovem não é numérica, é cultural. Essa geração cresceu em um mundo hiperconectado, acostumado à instantaneidade e à transparência. Dinheiro é importante, claro, mas não é o único valor a ser considerado. O que eles realmente buscam é propósito, coerência ética e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Segundo pesquisas recentes, a maioria dos trabalhadores dessa faixa etária rejeita empregadores cujos valores colidam com suas crenças. Eles preferem ganhar menos a trabalhar para empresas que impõem jornadas excessivamente exaustivas a seus funcionários. E quando se sentem insatisfeitos, saem sem cerimônia. Quase metade afirma que deixaria o emprego em menos de 2 anos se o equilíbrio entre vida pessoal e profissional não fosse respeitado. Essa mudança de mentalidade explica muito do que está acontecendo no varejo brasileiro. Não é que o trabalhador moderno seja preguiçoso ou cheio de exigências, como alguns insistem em dizer. Ele apenas entendeu que a vida não pode se resumir a trocar tempo por dinheiro em jornadas intermináveis. A recusa crescente a trabalhar em escalas desgastantes como a 6x1 não é um problema moral, é um sinal de ajuste. E essa não é a primeira geração a tentar mudar as regras do jogo, fazendo o mercado se adaptar antes da lei. A história mostra que as grandes revoluções trabalhistas muitas vezes nascem de decisões empresariais baseadas no comportamento da classe trabalhadora e não de decretos. O primeiro registro de jornada 5x2 aparece em 1910, na fábrica têxtil New England Cotton Mill, em Massachusetts, que adotou a semana de 5 dias para atender seus trabalhadores judeus que precisavam do sábado livre para respeitar o Shabá. Nenhum legislador precisou intervir, bastou o bom senso de que manter funcionários satisfeitos era mais lucrativo do que insistir no desgaste. Poucos anos depois, Henry Ford elevou esse conceito à escala industrial. Em 1926, ele decidiu fechar suas fábricas aos sábados e domingos, fixando a jornada de 40 horas semanais. O resultado foi o aumento da produtividade, a queda nas faltas e o aumento do consumo, porque seus próprios funcionários passaram a ter tempo e dinheiro para comprar os carros que produziam. Tudo isso aconteceu mais de uma década antes do Fair Labor Standards Act de 1938 formalizar um modelo de 44 horas e 5 dias de trabalho. As mudanças verdadeiras acontecem quando as empresas percebem que há mais valor em respeitar o tempo humano do que em esgotá-lo. A automação, os avanços tecnológicos e as novas dinâmicas sociais tornaram possível fazer em 5 horas o que antes levava 8, permitindo jornadas mais curtas ou menos puxadas. O modelo 5x2, hoje em expansão no Brasil, repete o mesmo padrão que Ford inaugurou há quase um século. Uma mudança guiada pela lógica do mercado, pela percepção de que o bem-estar e eficiência não são opostos, mas complementares. E como aconteceu no passado, o Estado chega atrasado tentando regulamentar uma realidade que já se moveu sem ele. O impulso de transformar cada tendência em lei é uma tentação recorrente da política moderna, mas há riscos sérios em converter práticas espontâneas de mercado em obrigações jurídicas. O primeiro é o da cristalização. Quando uma dinâmica natural se transforma em norma, ela perde a flexibilidade. O que hoje é progresso pode se tornar uma amarra amanhã. Se a escala 5x2 se consolidar como regra legal, empresas menores, setores sazonais e atividades com demanda contínua como segurança e transporte podem ser as primeiras vítimas de um modelo inflexível. Além disso, a imposição de uma única forma de organização desconsidera a variedade de preferências individuais. Há trabalhadores que preferem concentrar horas em menos dias para folgar por períodos mais longos. Outros preferem turnos curtos diários. A força do mercado está justamente em permitir esses arranjos sob demanda, algo que a lei, com sua rigidez burocrática, é incapaz de fazer. A transformação natural do mercado é, por definição, autorregulatória. Quando a oferta de trabalho diminui, o salário sobe ou as condições melhoram. Quando há excesso de oferta, o equilíbrio se ajusta novamente. É um processo infinitamente mais ágil do que qualquer mecanismo estatal. O caso do varejo brasileiro mostra que o mercado é capaz de corrigir seus próprios excessos. No fim das contas, o grande erro da política trabalhista é confundir direção com condução. O Estado pode tentar dirigir a economia, mas quem realmente move a engrenagem é o mercado e as pessoas que o compõem. O futuro do trabalho não será decidido em plenário, ele já está sendo decidido todos os dias nos processos de recrutamento, nas planilhas de RH e nas escolhas livres de empregados e empregadores. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!